Meus irmãos, a graça e a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre suas vidas. Nós queremos louvar a Deus pela sua participação conosco nesta noite de quarta-feira, dia 5 do mês de agosto de 2020. Nós compartilhamos aqui no YouTube um link que leva você, caso você queira assistir, ou melhor, no Facebook, né? Caso você queira assistir no YouTube, tem um link. É um canal nosso, uma conta nossa, né? Que vamos retransmitir enquanto a gente resolve as questões da transmissão ao vivo da igreja. Então você que está no YouTube, ou que vai chegar no YouTube e vai nos ver, ou assistir depois, esta é uma devocional da Igreja Presbiteriana de Caruaru, em Pernambuco. Estamos dando início à devocional Oração e Palavra. Vamos à abertura. Senhor nosso Deus, queremos nesta primeira oração, Senhor, nos apresentarmos diante do Senhor Jesus Cristo e rogarmos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nesta noite nós estamos reunidos no nome de Jesus, possamos chegar até a Tua presença, Senhor Deus, e buscarmos ao Senhor por meio da oração, da leitura da Tua palavra e dos louvores ao Teu santo nome. Receba, Senhor Deus, esta nossa reunião, este nosso ajuntamento, esta nossa devocional, Senhor Deus, em nome de Jesus, e pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua providência sejam sobre as nossas vidas. Assim, Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos Te adorar, Te bendizer. Amém, Senhor. Senhor, bendito.
vigiai e orai, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã sem cessar, vigiar e orar. A nossa leitura bíblica de hoje, irmãos, desta devocional, né? Nós sempre lemos um texto bíblico de devocional, e a partir do texto nós fazemos na sequência uma oração, orando aquilo que o texto nos aponta. Então, o texto de hoje, como está aqui na descrição, o Salmo 93, você pode então abrir aqui a escritura. Salmo 93, nós vamos a este texto. Lembrando a você que está no Facebook, caso você queira assistir pelo YouTube, ou alguém que você queira indicar, tem um link aí na descrição do Facebook apontando um canal. É uma página que nós temos, que abrimos, mas não utilizávamos, e enquanto nós estamos com dificuldade na transmissão ao vivo pela conta da igreja, eu vou estar usando esse nosso canal para a divulgação no YouTube da devocional Oração e Palavra. Salmo 93 diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à oração, na sequência, a oração a partir deste texto bíblico lido agora. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome pela tua majestade, queremos glorificar porque tu és Senhor sobre todas as coisas. Queremos te glorificar porque reinas, reina o Senhor, diz a tua palavra, e nós cremos assim. Cremos que o Senhor reina sobre todas as coisas, cremos que o Senhor se está revestido desta majestade que é própria do Senhor como grande Rei. Queremos glorificar o teu nome, pois tens todo o poder. A ti, Senhor, pertence a glória, a majestade, o poder, a grandeza. Louvado seja o teu santo nome.
Bendito seja o Senhor, pois criastes este mundo e o firmastes de maneira tal que ele não se abala, ele não vacila. Ele não sai da sua órbita, ele não fica no espaço à deriva, pelo contrário. O Senhor criou e deixou tudo bem organizado na estrutura cósmica do universo no qual o nosso planeta está colocado. Louvado seja o teu nome. Nós cremos que tu és o Criador de tudo. Nós cremos, Senhor Deus, que somos resultado da tua criação. Glória ao Senhor. Nós somos, ó Pai, assim, fruto do teu querer. Viemos existir e existimos pelo teu querer. Louvado seja o Senhor. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, te bendizemos porque em todo tempo tu és Deus. O teu trono está firme, sempre firme. Tu tens o trono eterno. Glória ao teu excelso nome. Tu tens o trono que permanece para todo sempre. Senhor, o salmista usa uma expressão figurativa para mostrar o quanto o Senhor é poderoso ao dizer, ao falar, ao relatar sobre os rios ficarem agitados, provavelmente com enchentes, dos rios ficarem turbulentos, das águas se colocarem como violentas. E o teu poder, diz a Escritura, é maior do que todas estas coisas. Ó Senhor, glória ao teu nome, pois nada que se levante, nada que se erga, nada que se coloque bravamente contra o Senhor e contra o teu povo, irá prosperar. Tu és mais poderoso, ó Deus, do que todas as coisas. Poder, glória, majestade, tudo pertencem ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor, nós, como teus filhos aqui, nós buscamos a tua presença. E buscamos reconhecendo, Senhor Deus, que tens todo o poder, como diz a tua palavra. Nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos na Escritura Sagrada. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, tu és mais poderoso, tu és maior do que qualquer situação que nos sobrevenha. Tu és, ó Pai, mais poderoso. Tu, Senhor, és fiel. Os teus testemunhos, diz a tua palavra, são extremamente fiéis. Tu não falhas, não mudas, não te furtas a nos ajudar, pelo contrário, estás sempre disposto a acudir àquele que te busca. Glória ao teu nome. O Senhor é santo e convém santidade à tua casa, e que nós possamos te adorar em santidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos receba nesta hora que te buscamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus.
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando será a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Meus irmãos, eu quero convidá-los agora para abrirem o texto sagrado que nós trataremos antes dos pedidos de oração. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Esse texto está dentro do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Faz parte daquele discurso, né, inicial relatado por Mateus e por Lucas, quando Jesus começa a sua pregação pública. E aqui ele vai trazer alguns assuntos de natureza das práticas religiosas, né? Ele fala sobre várias coisas, vários comportamentos. Ele vai interpretar alguns mandamentos, né, como do homicídio, do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo, a prática da justiça, como se deve esmolar. E aí ele chega na oração. Capítulo 6, versículos de 1 a 8. Ele chega para falar sobre a oração. Antes de falar, ou antes de tratar sobre a oração do Pai Nosso, né, antes de ensinar esta oração, ele então ensina alguns princípios de oração. A primeira observação de Cristo sobre a oração, antes de falar do Pai Nosso, é um texto, irmãos, que talvez haja quem pense que essa passagem que nós vamos ler seja um texto que proíba a oração pública. E tem quem pense desse jeito. Tem gente que na igreja, por exemplo, nem faz, né, oração pública, e algum grupo religioso aí não faz oração pública.
O que é uma oração pública? Uma oração pública é uma oração feita na presença de outras pessoas. É uma oração, por exemplo, as que nós fazemos aqui, embora não esteja fisicamente com os irmãos, mas nós estamos juntos. E é uma oração que está colocada, por exemplo, para o mundo, né? Pela internet, como estamos usando esse recurso. Então, é como se eu estivesse em uma praça pública mundial, veja. Há quem olhe para esse texto e diga que não se deva, portanto, orar em um lugar que tenha gente, ou na vista de algumas pessoas, né? Mas este texto não fala sobre isso. Veja só, se formos observar, por exemplo, as práticas da igreja primitiva, nós veremos os relatos em Atos, capítulo 2, eu vou só citar os capítulos, porque são vários aqui, 2, 12, 13, 14, 20, tem passagens mostrando que as pessoas oraram, que alguém aqui orou em público. Se nós levássemos ao pé da letra esse texto, nós não poderíamos fazer, por exemplo, orações até na mesa da refeição, né? Porque é uma oração pública também. Se tiver mais de uma pessoa conosco, já é público. Se tiver alguém conosco, já é uma oração pública, né? Vamos orar para que outro ouça aquilo que vamos orar. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo, eu estou dando um pano de fundo para vocês entenderem para onde eu quero conduzi-los. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo e afirma que ele queria que os homens da igreja orassem, e diz ainda mais, 1 Timóteo 2,8, em todos os lugares. E aí, para a gente encerrar qualquer questionamento, você vai observar o próprio Senhor Jesus orando publicamente. Quando? Pelo menos eu separei 2 ocasiões, que já são bastante para nós. João 11:41, ele ora publicamente na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido. E ele, conversando com as irmãs, e aí é feito um pedido, né? Ou melhor, é feita uma colocação. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E então, na conversa, Jesus diz que vai fazer algo diferente. E aí o texto diz que ele eleva os olhos aos céus e ora ao Pai. E fala. E diz que ele falou isso para que as pessoas ouvissem o que é que ele estava falando. E uma outra oração pública de Jesus está lá em João 17, a oração sacerdotal. Se você pegar os versículos anteriores, você vai perceber que o João sai narrando, e aí chega a um momento e diz, e Jesus começou a orar. Então, o que o texto quer nos ensinar? Qual é o propósito de Jesus ao falar neste texto aqui sobre oração? Esse texto, irmãos, vai nos mostrar que Jesus adverte os seus discípulos, e a nós também, não é a todo crente em toda época, que nós deveríamos tomar cuidado contra a oração hipócrita, contra a hipocrisia na oração. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa fingida. É uma pessoa que faz algo com segundas intenções. É uma pessoa que está fazendo alguma coisa, mas na verdade tem outra finalidade. E aí Jesus vai falar sobre este cuidado que precisamos ter contra a hipocrisia na oração. Bom, quando é que eu seria hipócrita ao orar? É o que Jesus diz. Veja aí o versículo 5. E quando orardes,
Não sereis ou não façais, né? Não imitem os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagoga, vamos assim para a gente entender, era a igreja da época. E nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Para serem vistos dos homens. Veja, qual é o problema aqui então? Jesus diz que eles oravam em pé na igreja. Pastor, não pode orar em pé na igreja, não? Não, entenda. O que Cristo quer dizer é que estas pessoas aqui, criticadas por ele, estas pessoas, eles gostavam de orar na igreja, na sinagoga, de pé, para chamar a atenção. Eles oravam de pé na sinagoga para serem destaque. Eles faziam orações na sinagoga porque queriam demonstrar que eles eram muito santos. O alvo deles era eles mesmos, ou seja, destacar a si mesmos. Aí Jesus diz, olha, eles também gostam de orar nos cantos das praças. Eles gostam de saem de dentro da sinagoga, que tem um público restrito, não é? Tem uma quantidade de pessoas limitada dentro daquele ambiente, e vão agora para o meio da rua, vão para a praça pública. Não são cidades muito grandes aqui que Cristo está destacando, e a praça pública era um espaço de destaque. O centro da cidade, por exemplo. Você que é aqui de Caruaru, imagine se alguém vai ali para o marco zero da cidade e se colocasse a orar, gritando, chamando a atenção das pessoas. Jesus diz, olha, estes homens, eles vão para as praças e oram, fazem suas orações. Eles fazem isso para serem vistos, percebidos. Eles estão nas praças para receberem o destaque, para mostrar às pessoas que elas são muito santas, elas são muito fervorosas, elas são muito comprometidas com Deus, elas são pessoas muito devotas, pessoas muito espirituais, muito santas. É isso que Cristo critica, irmãos. Que estas pessoas estavam indo apenas orar em público para receberem os louvores, os elogios. Tanto é que Jesus diz assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que Cristo diz que eles já receberam? Qual era a recompensa que esses homens buscavam? Jesus disse, serem vistos pelos homens. Então, quando eles são vistos, já conseguiram seus feitos, ou já conseguiram a intenção. Jesus diz, pronto, como eles queriam utilizar a oração pública para que as pessoas os vissem, eles conseguiram. Encerrou. O propósito deles foi alcançado. Mas Cristo vai fazer um contraponto aqui para dizer, eles conseguiram o propósito, mas as orações deles não foram ouvidas. As orações deles não foram consideradas por Deus. As orações deles não foram recebidas pelo Pai. Por que não foram recebidas? Porque estas orações não tinham a finalidade de chegarem até Deus. Estas orações não tinham a finalidade de serem apresentadas a Deus. Estas orações tinham por finalidade de serem apresentadas aos homens, às pessoas, para que pudessem ser vistas e destacadas e receberem os aplausos. Estas orações, portanto, não eram as orações sinceras diante de Deus, eram orações hipócritas, orações que não tinham finalidade
de verdade, era tudo mentira, era tudo falsidade. Em outras palavras, as orações eram falsidade pura. Aquele ar santo, aquele ar espiritual, aquele ar comprometido com Deus, aquele ar de vida piedosa, tudo fachada, tudo falsidade, tudo teatro, representação. Aí então o Senhor Jesus diz: receberam o que procuravam, os aplausos, foram reconhecidos pelas pessoas, cumpriram o papel de um ator, serem vistos e aplaudidos. Mas ele agora vem falando para nós acerca do nosso comportamento de oração. Tu, porém, você, porém, versículo 6. Você, quando for orar, não busque imitar essas pessoas. Vocês, quando forem orar, nem precisam nem devem fazer desse jeito. Talvez, irmãos, eles entendessem na época, talvez tenham sido ensinados desta maneira, que as orações que Deus ouviria seriam exatamente esse tipo de oração. Talvez eles tenham sido educados a fazer esse tipo de oração em praça pública, em pé na sinagoga. Talvez várias pessoas não tinham coragem de orar em público, não tinham coragem de orar em pé nas sinagogas, não tinham coragem de se expor na oração e ficavam ali, talvez na angústia da sua alma, dizendo: Deus não vai me ouvir porque eu não fui orar de pé lá na sinagoga. Deus não vai me ouvir porque eu não fui orar na praça pública. Talvez tenha sido esse o questionamento, ou talvez as nossas conjecturas, né, tenha um pensamento aqui de que estes que oravam desta maneira em praça pública, estes que oravam desta maneira que tinham as orações mais atendidas por Deus, que tinham as orações mais bonitas, que tinham as orações mais poderosas. E esse conceito de oração poderosa a gente ainda tem em nossos dias. Tem muita gente que não tem coragem de orar, e aí pede para outra pessoa e diz assim: olha, porque parece que você tem mais poder na oração, parece que as tuas orações são mais ouvidas do que as minhas. Oram pedindo que outros intercedam no lugar deles, porque parece que esse outro tem uma oração mais cheia de unção, porque ora talvez na igreja é bonito, alguma coisa nesse sentido. Se estes eram os pensamentos na época, que também temos repercussão disso em nossos dias aqui, esse texto é muito atual. Esse texto é muito necessário para nós. O problema, irmãos, não é onde nós oramos. O problema não é o lugar onde nós oramos. O problema é por que oramos, ou seja, qual a intenção de nós orarmos. Qual é a intenção? Se a nossa intenção for sermos vistos dos homens, poderemos alcançar isso, mas não teremos as orações respondidas. Porque nessa situação a oração está sendo usada como um meio de promoção pessoal, e Deus não vai compactuar com tal coisa. Não precisamos, portanto, irmãos, e aí já você não precisa ir só na igreja para que suas orações sejam respondidas. Não. Você não precisa ter uma oração
ou seja, o conteúdo da sua oração ser tão bela que ela possa ir para a praça pública e as pessoas admirarem. Deus não leva isso em consideração. Ah, pastor, eu posso orar então de todo jeito? Eu diria a você que de todo jeito, não no sentido de dizer, ore de qualquer jeito. Não, não é isso. Até porque, por exemplo, quando alguém nos pede para fazermos uma oração pública, normalmente ela nos dá um tema, né? Na igreja. Irmão, por favor, faça uma oração aí de confissão. Então, nós precisamos orar com sinceridade, de uma maneira que a nossa oração atenda a todas as pessoas, ou seja, que eu esteja representando a todos. Alguém pede para fazer uma oração de adoração, então nós vamos orar. Não dá para a gente, ao ser solicitado que façamos uma oração, que façamos de qualquer forma, como se nós não estivéssemos falando com alguém importante como é Deus. Não, tem toda a reverência, né? Eu não preciso escolher as palavras mais difíceis do dicionário, nem tampouco aquelas que eu acho que são mais belas, que vão encantar as pessoas. Eu posso ser simples e devo ser simples com Deus e, acima de tudo, sincero. Então veja, aquilo que o texto quer nos mostrar é Jesus nos estimulando a oração íntima com Deus. Não são as orações públicas, não são as orações fervorosas na praça pública que Deus está interessado em ouvir. Jesus estaria dizendo a cada pessoa que lhe ouvia: você pode orar e Deus vai ouvir a sua oração. Você não precisa necessariamente de alguém que você considere como uma oração mais bonita e mais poderosa. Você pode orar e deve orar. O versículo 6 vai dizer: quando você for orar, você entre no seu quarto, feche a porta. Você não precisa fazer da oração um espetáculo para os outros, seria isso. Ou, em outras palavras, não use a oração para ser um espetáculo para os outros. Não utilize este meio de graça, não utilize esta oportunidade espiritual, não utilize esse benefício para mostrar-se aos outros. Não. Jesus vai usar, irmãos, a ideia no versículo 6. Ao entrares, ora ao teu Pai. Ora ao teu Pai que está em secreto, ou teu Pai que está invisível, ou teu Pai que não está aos olhos, né? Visto aos olhos. Teu Pai que você não pode ver. Mas esse Pai que você não pode ver, diz o texto, ele vê em secreto. Esse Pai que está secretamente oculto aos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar Deus, ele vê. Quando nós estamos lá no quarto, seriam as palavras de Cristo, e até já aplicando para nós, quando você está no seu quarto, você não está sozinho, você tem alguém olhando para você. Quando você está em oração íntima lá, você está sendo ouvida por Deus. Você não precisa de espectadores para que a sua oração seja eficiente. Em outras palavras, Cristo estaria dizendo: busque a atitude da intimidade com Deus na oração pessoal, na oração íntima. Ele está estimulando a cada um de nós a buscarmos ao Pai sem a necessidade de intermediários, a não ser o próprio Cristo, sem a necessidade, irmãos, de fazer disso um espetáculo. Veja a comparação: a sinagoga, um espaço público, e a praça pública. E aí ele faz o contraste do quarto fechado. Não é que literalmente você tem que fechar a porta. Imagine você em casa, sozinho, só você.
Todo mundo saiu para trabalhar e você ficou em casa sozinho. Ou todo mundo saiu de casa e você está sozinho. Aí você diz, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, porque a Bíblia diz que eu tenho que fechar a porta. Não é literalmente. Você poderia, por exemplo, estar com a porta da sua casa de entrada fechada e orando em qualquer espaço da casa. Não é também necessariamente ou obrigatoriamente dentro do seu quarto. Mas o que Cristo quer colocar, irmãos, se tem um lugar que é íntimo, um lugar que nem todo mundo entra, um lugar muito reservado, que é o quarto, ele diz, olha, até lá, neste lugar íntimo, nesse lugar reservado, de porta fechada. Mas a porta fechada não impede que Deus lhe ouça e lhe veja. Em outras palavras, ele diz, Deus não ouve e vê só quando você está no lado de fora da casa. Deus lhe vê dentro de casa. Deus lhe ouve dentro da sua casa. O contraste aqui, irmãos, é entre aquilo que eles estavam sendo ensinados a apenas buscarem a Deus fora de casa, e isso talvez até aos berros. Ele diz, você pode estar dentro de casa, na intimidade do seu quarto, sem ninguém estar lhe vendo, mas Deus está lhe vendo e Ele está lhe ouvindo. Esse é o estímulo para nós. É buscarmos a Deus, irmãos, é estarmos na presença dEle, é o procurarmos em nossa intimidade, pessoalmente, você e Deus. Fale com Deus, busque a Deus, aproveite a sua condição reservada, íntima, fale com Ele, procure o Senhor. O estímulo é que nós possamos buscá-lo. E aí ele vai instruir mais. Olha, quando vocês orarem e estiverem assim, na parte mais íntima da casa, guardadinho ali, só você e Deus. Quando você estiver fazendo isso, você, ao orar, você não fique repetindo as coisas, como se a repetição constante levasse a Deus a obrigação de lhe ouvir e lhe responder. Veja, aí você diz assim, pastor, eu tenho um pedido que eu já venho fazendo há 1 ano, há 2, há 5, há 10. Isso é repetição? Não, se você ainda não recebeu, você está colocando diante de Deus. O fato seria que você dissesse assim, Deus, olha que eu estou repetindo, viu? Veja que eu estou repetindo de novo, que eu estou aqui lhe lembrando, porque para você não esquecer. Então, não é essa atitude. O que Cristo está dizendo, irmãos, é que nós não podemos achar como, ele vai dizer assim, olha, como os gentios, como as pessoas que não conheciam a Deus faziam. Eles entendiam que o Deus a quem eles oravam, o Deus a quem eles pediam, a divindade que eles adoravam, se eles repetissem muitas vezes, era como se enchesse a paciência do Deus que serviam. E ele dissesse, bom, para você parar, eu vou responder. Mas não é assim que Cristo está ensinando. Não usem de vãs repetições, palavras sem sentidos, palavras sem propósitos, orações. Talvez alguns até façam isso mesmo, né? Orações repetitivas que já viraram o que a gente chama de reza, né? Que você fala, não está nem atento ao que está dizendo. Fala por falar. Repete toda aquela ladainha, como se essa ladainha como se essa ladainha fosse a que Deus ouvisse. O texto diz, não façam assim. Os gentios, né, as pessoas aqui no caso, gentio era toda pessoa que não era judia e que não servia a Deus. Eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Assim, meu irmão, você é estimulado a orar. Se você ainda não recebeu alguma coisa e é sincero o seu pedido, continue pedindo. Mas não use palavras vãs, ou seja, não deduza que se você ficar repetindo uma coisa muitas vezes, Deus vai ficar com a paciência cheia e então vai lhe dar a resposta para você parar de pedir. Não é nesse sentido.
Jesus encerra dizendo: não se assemelhem a estas pessoas, porque o vosso Pai, veja como é que ele trata agora. Porque Deus, o vosso Pai, ele sabe o que vocês precisam, ele sabe das necessidades de vocês, antes mesmo que vocês peçam. Aí vem uma pergunta de um esperto: e se ele já sabe, por que é que eu tenho que orar? Já ouviu isso alguma vez? Se ele já sabe, por que é que eu tenho ainda assim que orar? Não seria mais fácil ele já sabendo, ele despachar? Para Deus é fácil, não tem diferença nenhuma. O poder de Deus não está ativo apenas se eu orar. Não. Aliás, ele sabe do que eu tenho necessidade muito mais do que eu mesmo tenho consciência disso. Deus sabe das minhas necessidades que eu talvez não tenha consciência. E eu creio que ele está me abençoando e cuidando de mim, me concedendo até o que eu não peço. Mas se eu não peço, eu não tenho consciência da minha necessidade, eu não terei consciência de gratidão a Deus, eu não terei consciência do poder de Deus, eu não terei consciência da minha própria necessidade de Deus, eu não terei consciência de que sou alguém que carece da providência de Deus. Se tudo fosse no automático, irmãos, sabe quantas vezes eu iria buscar a Deus? Acho que nenhuma. Porque a angústia, o sofrimento, a necessidade é pedagógica. Estas coisas são pedagógicas, porque me ensinam a buscar a Deus e a depender de Deus. Se tudo que você precisasse Deus fosse lhe dando sem que você falasse nada, com sinceridade, você ia buscá-lo? Você o buscaria em oração? Não, acho que não, creio que não. Me perdoe estar lhe julgando, se assim você achar que eu estou fazendo. O ser humano, irmãos, ele tem uma tendência no coração de afastar-se de Deus. Tem. E até mesmo nós que já tivemos um encontro com Cristo, somos tentados a isso. Mas a necessidade, a angústia, as coisas que acontecem nos quebrantam, nos humilham e nos colocam diante de Deus. Por que é que eu tenho que orar? Porque isso é pedagógico para mim. Eu aprendo que sou totalmente dependente de Deus, que eu preciso de Deus na minha vida, que eu preciso da intervenção dele na minha vida, que tem coisas que eu não dou conta, que eu sou limitado, pequenino. Imagine, para a gente encerrar, se Deus me desse todas as coisas sem eu precisar falar nada, qual era a sensação que meu coração teria? Que eu sou o cara, que eu posso todas as coisas. Talvez você também fosse levado a isso. Então a oração, irmãos, é uma atitude que nos humilha. Sim, a oração nos humilha, porque ao buscar ao Senhor eu estou reconhecendo a minha pequenez, a minha necessidade dele. E Jesus nos estimula a isso. Sem querer ter sido um sermão, né, no sentido que o pessoal diz, já veio me dar sermão, sem querer ser nesse sentido, mas apenas nos estimulando a pensar. Nosso Deus sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo que
nós peçamos. Mas, no entanto, Cristo sempre nos estimula à oração, a buscar a Deus. Na sequência, ele vai falar sobre vocês devem orar assim, que é o que nós chamamos de oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, ele fala de várias coisas que nós precisamos. Depois, no capítulo 7, ele vai falar sobre a nossa... Ou melhor, ele vai nos estimular a buscar a Deus a partir do versículo 7. Então, meu irmão, a lembrança que eu quero lhe trazer hoje é: você tem um Deus que lhe ouve, lhe vê, mesmo que você esteja de porta fechada dentro do seu quarto. Ele está com você ali. Ele sabe de tudo que você precisa antes mesmo que você peça. E porque ele sabe, ele já vai tomando providência. E ao pedirmos, nós nos quebrantamos diante dele. Reconhecemos nossa necessidade. E o Senhor Deus, nosso Pai, ele vai cuidar de cada uma das nossas necessidades apresentadas a ele. Busca o Senhor. Esse é o estímulo de Cristo. Para mim, para você, para nós. Busquemos ao Senhor. Não precisamos ir à praça para fazer isso. Isso pode ser feito a partir da intimidade ou a partir, nem da intimidade, a partir do local mais reservado da casa, a partir da minha ação reservada, quietinha, longe dos holofotes, dos olhos dos homens. Porque, nesse caso, isso só é de interesse meu e do meu Pai. A minha necessidade é de interesse do meu Pai, do seu Pai. E Ele estimula-nos a buscarmos. Que Deus nos estimule a oração. Que Deus mova nosso coração para o buscarmos. Que Deus nos direcione a isso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.